foi no sábado, o Bayern só venceu por 1-0. O Bayern não tinha laterais no jogo. Não tinha laterais. Crise, né? Ganhou de 1-0. O Weiser jogava pela esquerda, depois fez uma jogada do gol pela direita, o Philipp Lahm caía pelo meio, o Rode caía na ponta junto com o Thomas Miller. Não tinha laterais. Esses dias o Bayern jogou com um zagueiro. Um zagueiro no time. E o jogo todo, o Dante aquele que é irmão de um ganês, eu sei, zagueiro, o nome também. O João Batista deve lembrar. Eles jogavam acima da linha do meio-campo. Boateng, obrigado. O Boateng e o Dante jogavam depois da linha do meio-campo. Os dois zagueiros, porque o time todo no ataque. O time todo jogando no espaço de 30 metros. Mas atrás da linha da bola, né? Jogando todo mundo na frente, mas atrás da linha da bola. Só tem um detalhe, tá? Mas o Hertha não conseguia tocar na bola, né? O que é o treinador e a adaptação à circunstância dos jogadores, tá? O Bayern não é o Barcelona, do Pep Guardiola. Não é o Barcelona. Mas a estratégia é muito parecida. É que o Barcelona era montado, se tu pegasse uma foto do desenho tático do Barcelona, ele era configurado por triângulos em todas as posições. Sim. O Bayern joga diferente. O Bayern como o futebol alemão formou vertical. Jogadores de movimentação, ele joga de uma forma diferente. Então, além da qualidade dele como treinador, é a adaptação ao material que ele tem na mão. Os jogadores de lado da Champions League, né? Quarta-feira que vem. Os jogadores de lado do último movimento de meio campo do Bayern são muito mais rápidos do que eram os jogadores do Barcelona, que eram mais trabalhadores de bola. O que favorece o William, dentro dessa ideia que vocês estão passando, é que esse era um jogador de meio campo do Juventude que sabe jogar. Sabe jogar, tocar bola, passar, receber, articular. Ele era o Bruno, que era meio campo do Juventude, virou lateral direito do Figueirense, depois Fluminense e agora pelo São Paulo. E ele foi transformado em lateral no Inter e a gente nota a naturalidade com que ele ocupa o corredor. Ele não se desespera quando a bola vem para ele sabe jogar. Que era o que eu esperava do Cláudio Vinck, que centraliza muito bem, mas ele não tem sequência. Ele não tem energia para fazer isso. Ele não é um jogador completo de corredor inteiro. Ele consegue jogar bem produzindo do meio para frente. Ele é o lateral ele jamais chega na linha. É o lateral. Mas a diferença, Daniel, é que quando preciso ele vai à linha de fundo. E vai a dribles, inclusive, ingressando na área. Tá falando do William. Ele é vertical também. O Ronaldinho Gaúcho no Cruzeiro, João Batista. Que bomba é essa? Traz a informação aí. Pelo menos esta é a informação que está circulando e já foi confirmada pelo pessoal do Cruzeiro. Ele foi oferecido. O Assis entrou em contato com a diretoria do Cruzeiro e o técnico Marcelo Oliveira, segundo as informações que a imprensa mineira descobriu, já teria inclusive conversado com o jogador. O Cruzeiro está analisando a situação. Não disse nem que sim nem que não, apenas está observando a possibilidade. Chico. A informação que vem de lá é que o Atlético deve um dinheiro ainda, um grande dinheiro para o Ronaldinho. Imagina. E o Assis está dentro daquela onda que a gente conhece, né? De aventar a possibilidade dele ir para o rival. Aí o Atlético paga o que deve. E aí o Ronaldinho continua lá no Eu já disse aqui uma vez, o Ronaldinho, era para nós estarmos hoje colocando o Ronaldinho ao lado de Pelé. Era. Porque tecnicamente só Pelé foi maior que Ronaldinho. Só que a condução da carreira do Ronaldinho impediu, inclusive, que ele fosse maior que Ronaldo, Zidane, Messi e outros. Não, Messi até ele é maior, mas que outros. Tem uma compilação de vídeos na internet, se alguém quiser pegar com gols e jogadas do Ronaldinho, e não é só no Barcelona, viu? Não, PSG, ele viveu uma fase no PSG, tem no Milan. Então, se vocês quiserem ver quem é o Ronaldinho para o mundo, no próprio YouTube tem vários vídeos de celebrações ao Ronaldinho, de jogadores, de torcedores, o tamanho do Ronaldinho. Assim, quando ele chega em outros países, o tamanho dele é impressionante. Tu tem jogadores maiores do que o Ronaldinho na história do futebol. Só que se eu pegar uma temporada de cada um, a melhor temporada de cada um deles, sim. A maior temporada de todos que eu vi até hoje foi a temporada 2005-2006 do Ronaldinho Gaúcho. Ninguém jogou mais que eu vi na minha vida do que ele naquele ano. Vamos combinar, né? Na Copa das Confederações. O que me preocupa um pouco quando eu ouço essas informações é que parece que o Ronaldinho está sempre desesperado atrás de dinheiro. Não é o... Não é ele. Será que ele não está gerindo mal os tantos recursos que tem ganhado? Faz tempo, né? Não, para gastar tudo que ganhou, não. Tem já está faltando, não. Não, tem duas coisas, tá? Tem duas coisas que a gente tem que separar. Eu concordo com o Baldasso que o Ronaldinho acabou não sendo maior do que ele poderia ser por essas polêmicas todas em que ele se envolveu. Então, mas o que seria o maior?
Para mim, Pelé. Não chegaria tanto, aí, tá? Esse jogador atingiu um status de melhor do mundo e jogou no Barcelona. Ele era para ser melhor do mundo 6, 7 temporadas. Ele estava na última. Mas o Assis fez ele ganhar dinheiro. Ele estava na última Copa do Mundo. Ele ganharia de qualquer forma. Era o centro da seleção do Filipão, estava na última Copa do Mundo. O Brasil jogou contra o Chile, o Filipão convocou, marcou o horário de apresentação e ele chegou atrasado e com cheiro de álcool. Visivelmente alcoolizado na concentração. Não, ele perdeu a confiança do técnico e perdeu a vaga na Copa do Mundo. Então ele poderia sim ter tido uma carreira maior, jogado mais Copas. A história dele na seleção brasileira foi sempre de coadjuvante. Quando nós precisamos dele como protagonista, que foi o ano de 2006, ele não correspondeu. Aquela Copa era dele. É que ele foi contagiado pela baderna. Tu referiu as temporadas 2005, 2006, que foi a maior da carreira dele. Ele foi contagiado pela baderna. Tá certo, Daniel. A seleção brasileira de 2006, o ambiente foi um circo. Se nós lembrarmos... E olha que foi uma mudança drástica, porque o Brasil em 2005 tinha sido... Aí, talvez foi a única vez que o Ronaldinho conseguiu... Ele era o capitão daquela seleção. Copa das Confederações. Foi uma única vez que o Ronaldinho conseguiu ser meio que protagonista. Porque até o Ronaldo não foi naquela Copa, o Adriano jogou demais e tal. E o Brasil fez uma Copa das Confederações fantástica. E tu vê, no ano seguinte, talvez embevecido por aquele desempenho, o Brasil fez aquela pantomina, aquela coisa lamentável na Suíça, tá? Se a gente olhar a escalação dessa seleção de 2006, eu não consigo acreditar como nós não ganhamos. O título era certo, rapaz. Adriano Imperador no auge, Ronaldinho no auge, Kaká, Ronaldo. Não, mas é só relembrar o que aconteceu na Suíça para ver que não ia dar certo. Né? Faltou comando. Cara, eram jogadores extra classe. Todos eram extra classe. A Suíça foi um negócio, foi um carnaval. Não, a prova disso é o seguinte, a primeira onda de assaltos em Vegas, de roubos... Sim. Justamente no período que a seleção foi lá. As Marias Chuteiras invadiam o treino para beijar e tirar foto. E tinha passeio em boates de Lucerda, que a gente sabe também. E agora o Ronaldinho Gaúcho... Quem nunca fez festa na Suíça? Não em véspera para a Copa. É verdade, quase todo final de semana. O maior jogador... em Nova York. Nova York. O maior jogador revelado no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. O Ronaldinho Gaúcho. Por pior que seja a relação dele com o Grêmio, olha, formado aqui. Lamento informar a gremistas e colorados. Ronaldinho Gaúcho é maior que Falcão e Renato Portaluppi. A gente fala do Felipão e do Aguirre, que participaram nessa segunda-feira no Rio de Janeiro, do primeiro encontro de técnicos dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico do Grêmio falou sobre esse encontro. Vamos acompanhar? Muito bom, diferente, todos de uma forma participaram muito bem, alguns temas discutidos que são do interesse dos jogos do Campeonato Brasileiro, da competição, outros temas muito inerentes aos nossos posicionamentos como técnicos, situações em que nós podemos estar envolvidos junto com o Dunga e com o Gilmar nesse projeto novo de abertura da CBF, principalmente aos técnicos. E eu acho que foi um dia produtivo, que deverá se repetir brevemente com outras pautas. Eu penso que fazer parte do grupo de técnicos que estão atuando no futebol brasileiro, que possam ajudar a CBF, mas principalmente ao Dunga e ao Gilmar, neste projeto de seleção brasileira. Pela experiência vivida em 2 Copas do Mundo, em 3 Copas do Mundo, uma por Portugal, pela forma como eu vivi aqui dentro, que foi muito bom, com os jogadores com os quais eu trabalhei, que também foram jogadores maravilhosos, e passar algumas coisas que foram vividas para que com essa experiência o Dunga ainda tenha um cabedal maior de possibilidades de escolhas, de acertos em todos os níveis, não só apenas no aspecto dos jogadores. A gente tem imagens aí que a gente pode rodar desse primeiro encontro de técnicos, o Campeonato Brasileiro está para começar. Cadê o Tite?
Tem o Tite e o Argel foram os únicos... e teve o técnico do Atlético Paranaense. Foram 17 treinadores. O Tite não ter ido é quase uma obviedade, né? O Tite não tem nenhuma relação e nem quer ter com ninguém da CBF que não o chamou para ser treinador da seleção brasileira. É por isso, exatamente. Mas o Argel já está envolvido numa decisão, mas... o Argel não sei, mas né? o Tite certamente é isso. O Tite tem ligações... E o Atlético Paranaense acha que é maior que a CBF. Sim, o Tite tem ligações muito... O Atlético proibiu o técnico de o Tite tem ligações afetivas, inclusive, muito fortes com o André Sanches, que é o inimigo número 1 da CBF. Agora, há um simbolismo Marco Paulo Del Nero assumiu faz 10 dias. Há um simbolismo nesse grupo, são muitos técnicos reunidos. Eles têm um problema grande de vaidade entre eles, técnicos, que os impede de se unirem. E agora parece que é uma união entre eles aí. A iniciativa é legal, tá? Tomara que o reflexo disso seja não precisar ficar ligando quando um está por cair, né? Olha, o fulano de tal está caindo. O presidente, eu estou aí na área. Tem algumas medidas prometidas a eles, com a padronização dos gramados, do tamanho dos gramados. Graças a Deus. Por favor. Olha aqui, ó. Que isso dá para fazer imediatamente. O Baldasso até usou esse termo que a gente debateu muito hoje pela manhã, no Atualidades primeira edição, porque por mais críticas que a gente faça à figura do Marco Paulo Del Nero, a largada dele ela vem sendo positiva. É verdade. Porque ele mostra preocupação em relação à qualidade técnica da competição, ou seja, padrão de gramado. Isso é bom para o campeonato. Tem uma outra... A questão das cotas de televisão. Cotas de televisão, esse envolvimento fora discussões que estão lá dos jogos quartas 10 da noite, serem mudados de horário. É isso que eu ia falar. E também... Se ele conseguir isso... E também da fórmula do mata-mata. Não, olha... Isso tudo está em debate ainda lá. E esse é que é o grande ponto, tá? Alguém... Por mais que tu critique o histórico, que esteja a fim de recuperar o futebol brasileiro. E essa mudança, não é coisa pequena isso, tá? Futebol não pode virar... Refém da televisão? Refém da novela. Ou do BBB, não pode. Mas quem paga a dizer. Conta, né? Eu sei quem é, mas um pouquinho... Não, mas aí tu tem que botar uma escala de valores. Se tirarem os jogos às 10 da noite, eu me visto de baiana e canto caramba, cara-ô aqui nos Donos da Bola. É difícil. Os programas estão sendo gravados, né? O sabe disso. Eu quero te dizer que tem chance, hein? Eu vou dizer uma coisa que talvez possa ser mal compreendida. Ele foi corrido do Brasil por falcatrua. Ele ganhou, ele malversou, ele se apropriou, ele meteu a mão em patrimônio público, patrimônio da CBF, o Ricardo Teixeira. Mas com ele o Brasil ganhou os Estados Unidos, ganhou o Japão-Coreia, teve na final do confronto contra a França. Aumentou o valor das cotas. As cotas de televisão todas aumentaram, as cotas de patrocínio da seleção brasileira extrapolaram. Ele transformou... Levar o Brasil para jogar no exterior custava R$1 milhão. Então eu tô falando o seguinte, então, cara. Ricardo Teixeira... Tu muda para São Paulo e volta no Paulo Maluf. Boa. O rouba mais fácil? Então aí não adianta, né? Eu não estou defendendo ele. Eu estou reconhecendo as pessoas. Não desconheço os erros. Não foi só a competência dele. Nós tínhamos uma outra geração, jogadores melhores. Eu não posso ignorar isso. Eu vou me aliar ao Zé Aldo. Ele criou um calendário no Brasil que não havia. Méritos. Tudo bem. Ele teve, só que o que abria portas não era o Ricardo Teixeira de terno e gravata, era o Romário com a camisa da seleção brasileira. Era o Ronaldo com a camisa. Era outra geração, né? Ele foi muito ajudado por essa geração. Tá bem, mas soube potencializar. De ouro. Passou a ter um produto muito bom na mão, mas ele soube fazer esse produto valer dinheiro. O Campeonato Brasileiro horroroso. João Avelange, tá? Uma celebridade como dirigente, né? Sim. FIFA e tudo mais. E tava no rolo lá da FIFA. Então não adianta. Nós estamos misturando estações. Não estamos misturando. Eu não estou esquecendo. Eu só não posso esquecer os males causados. Porque senão, aí todo mundo que tem um histórico positivo está inocentado. E não é assim, a vida não é a vida. Não, o maior exemplo é o seguinte, se tudo for feito na ideia do novo presidente da CBF e ele meter a mão, ele tem que sair do comando da CBF. Eu falo sobre a perspectiva do futebol, do que seja melhor para o futebol. Ricardo Teixeira para o futebol, embora tenha se apropriado, se enriquecido ilicitamente, tenha havido um enriquecimento sem causa. O que é secundário, né? O que é... Não que seja secundário do ponto de vista ético-moral. São duas visões que têm que ser lidas. O futebol com ele evoluiu. É o Eurico Miranda no Vasco
Vasco da Gama. Tá, mas só um pouquinho. E eu tô falando que o Marco Del Nero pode melhorar. É um perigo que tu tá fazendo, Zé Aldo, ainda mais vindo de ti, que é uma pessoa... Ribeiro, desculpa, não é um perigo. Eu não posso separar o futebol do resto. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou estar defendendo gente que sabidamente tem muitas boas ideias, até no governo, e que faz coisas boas, e que por trás tem uma outra... Ribeiro, mas o Zé Aldo fez, nas 2 vezes que ele falou aqui, ele abriu falando disso, embora tenha feito isso. Vem cá, mas a seleção embora tenha feito isso, também tem que proibir dele comandar essa merda. Claro que sim. Só que a seleção brasileira nunca foi tão vencedora e ganhou tanto dinheiro como na época do Ricardo Teixeira. Mas não por causa dele. Aí é a minha opinião. Não por causa dele. Nesse sentido, ele geriu bem. Não adianta ter um produto maravilhoso, você não sabe vender o produto. O Daniel falou, tinha o Romário em campo, né? O Ricardo Teixeira tirou o Romário de uma Copa do Mundo. Mas vem cá, os caras já tiveram Pelé em campo e não ganhavam esse dinheiro. Mas era algum... Mas o futebol era outro, né? Outro momento. O Ricardo Teixeira tirou, se ele pensasse tanto assim, ele não tinha